Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Desafios da inovação corporativa no Brasil. Esse é o programa da Trends de hoje. O tema inovação tornou-se onipresente no âmbito acadêmico e empresarial. Mais que um modismo, a questão vem à tona como estratégia de sobrevivência para as organizações. Vale destacar que a inovação é um processo que se inicia pela percepção de um novo mercado, tornando-se esse o passo fundamental para transformar uma invenção em inovação. O programa de hoje trata dos desafios da inovação corporativa no Brasil. Eu sou Márcio Campos, mediador do tema de hoje, e estamos aqui com um profissional do assunto, Paulo Carvalho. Paulo Carvalho, se apresente. Oi, tudo bom com vocês? Meu nome é Paulo Carvalho, sou fundador da Expert Global e vamos ser destinados a levar a cultura de inovação para as organizações. Esse é o nosso propósito, levar inovação para todos. E nós trabalhamos com metodologias, com sistemas, todos os artefatos necessários aí para criar aí o que nós chamamos de hubs de inovação. Acho que isso somos nós. Bacana, estamos aqui com a melhor pessoa para falar do assunto. Eu particularmente conheço o Paulo Carvalho há muito tempo, eu sei que ele é um defensor, né, desse assunto, conhece bastante e já fez o seu nome nacionalmente e internacionalmente. Projetos fantásticos, experiências melhores ainda, estamos aqui para beber dessa fonte. Vamos aqui fazer um bate-papo leve, né? Mas que eu tenho certeza que será muito enriquecedor para a nossa audiência. Paulo, uma das coisas que me chama a atenção quando se fala de inovação é a congruência de várias correntes de pensamento, e aí a gente fala do gerenciamento de processo de negócio, que tem a tendência de tratar tudo de fora para dentro. Né? Ou seja, o produto pensado com a perspectiva de quem está fora da organização. A cultura CX, ela também coloca o consumidor no centro de tudo, ao mesmo tempo que o design thinking trabalha na busca por conhecimento para que se possa desenvolver o produto certo. No mesmo caminho, outro autor, Alex Osterwalder, falou sobre o canvas da proposta de valor, através do seu mapa de empatia. Me parece que todo esse conhecimento, ele tende a buscar caminhos que vão de encontro à proposta de valor. Isso parece ser fundamental, né, na monetização da invenção, colocar o consumidor no centro de tudo. Aí eu me pergunto, nesse contexto, né, de subjetividade humana, na incerteza proposta pelo mundo Bunny, a gente sabe que as coisas têm essa característica de todo tempo estar mudando, todo tempo estar se modificando. É possível capturar esse valor? É isso em escala suficiente para vender um produto? É um desafio, é aqui uma provocação, né? Estamos na fronteira do conhecimento. Como é que eu capturo o valor, né? E como é que eu viabilizo isso em um produto e um serviço? Essas ferramentas servem a esse propósito? Quais são os desafios? Qual é a dificuldade? Olha que eu estou fazendo aqui uma provocação, tá? Eu estou exigindo muito do amigo, mas eu sei que a pergunta está à altura do interlocutor. Manda bala. Você já criou, foi um TCC, pô. De professor para professor, né? É um bate-papo, vamos lá.
Então vamos lá, primeiro ponto. Eu inclusive assisti no último programa sobre os processos, né? A relação dos processos de inovação foi muito bacana. Eu aconselho todos a revisitar esse programa, ficou muito bom, viu, Márcio? Legal, que bom. Aprendi muito com o pessoal, com o Hideki, com o Carlos, com todo mundo. Um ponto que eu gosto de posicionar, quando a gente fala de inovação, é o contexto da inovação. Antes de falar do que eu chamo de iniciativas, né, que são os métodos, Osterwalder com o seu Canvas, Tim Brown lá com o seu Design Thinking, Eric Riers, né, com o seu ambiente ágil, a startup ágil, enxuta, tal. Antes disso, eu tenho um contexto assim, que eu gosto de posicionar sobre o significado da inovação. Para mim, inovação é qualquer coisa que transforma o que já existe em algo obsoleto. E o que não existe em algo imprescindível. Porém, falamos então de uma inovação disruptiva. Não necessariamente, porque transformar um processo obsoleto, né, é uma inovação que não necessariamente ele precisa ser disruptivo. Por exemplo, tem muita gente que acha que colocar um RPA dentro de um processo é inovação. Na minha opinião, tá? Se for entrar dentro do contexto, eu ainda acho que é melhoria contínua, a velha melhoria contínua. Sim. Da qualidade. Sim. Mas o pessoal gosta de falar que é inovação incremental, né? Inovação incremental, porque tem incrementos, né, novos dentro do contexto. Então, se você está colocando um robô para ficar tirando lançamento, tirando células do Excel, jogando no SAP, tirando do SAP, jogando no Power BI, para gerar um relatório, compartilhar, mandar por e-mail para o diretor, ele está fazendo o quê? Ele só está substituindo o ser humano. Então, na verdade, é uma melhoria contínua. Sim. Eu estou colocando um objeto técnico, né, artificial, para substituir um elemento natural que é o ser humano. Porém, o processo continua o mesmo. Entendi. Se você modelar lá no BPMN, não mudou nada. Ele só vai dizer que o ator não é mais o Sebastião. O ator agora é o RPA 04522. Uma rotina que eu faço manualmente, através do Excel, passa a ser realizada da mesma forma, só que de uma maneira sistematizada, segura, através do RP. Então, no meu conceito, não é inovação. Entendi. É melhoria contínua. Mas, como disse o termo inovação incremental, a gente ajusta para não perder cliente. Né? Para não perder o amigo. Para não perder o amigo. Então, certo. Eu acho que é isso. Eu acho que inovação é você realmente transformar o que já existe em algo obsoleto, ou seja, não tem mais por que usar desse jeito, né? Tem outras formas de eu fazer isso. E também, e o que não existe, isso que é mais legal, em algo imprescindível, porque não adianta você criar uma coisa que ninguém quer. Ela tem que ser imprescindível. E aí você falou uma coisa interessante. A busca é na resolução de um problema. Deve haver um problema a ser resolvido. Está correto? Não, sim, mas eu tenho 3 pontos para falar sobre dores, tá? Que não está dentro lá do mapa de empatia, e muitas pessoas não falam isso no Design Thinking. Só queria complementar a minha frase da denominação que é inovação, que tem um terceiro fator. Transformar, né, o que não existe em algo obsoleto, ser imprescindível e gerar PIX. Sim, é a tal da invenção que vira inovação. Gerar PIX, é monetização. Exatamente. Agora é importante, quando a gente fala gerar PIX, a gente fala de fator de remuneração ou fator indexador financeiro, que eu gosto de usar muito do contexto de índice de produtividade econômica, a receita dividido pelo custo. Eu não gosto de falar de aumentar a receita ou reduzir custo. Eu gosto de pegar... Meus indicadores têm que ser por razão, né? Então, você vai lá pegar um outcome, por exemplo, um indicador outcome. Então, você tem que analisar que a receita é dividida pelo custo. Tem que ter um indicador de produtividade econômica. Sim. É esse cara que eu tenho que perseguir. Porque uma inovação, ela pode não gerar uma receita, mas ela pode reduzir muito o custo. Isso é uma contribuição importante, porque no tradicional, eu vou lá no EBITDA e eu vejo lá um indicador, né, que seria o lucro líquido, por exemplo. Né? Você está dizendo o seguinte, olha, não adianta eu olhar só para o resultado final, eu tenho que olhar uma relação, e essa relação é com o custo.
Quanto maior a receita em relação ao custo, maior seria o indicador de produtividade. Exatamente, E aí eu teria. Sim, perfeito. Quem gosta de usar boa. isso muito é o GPD, Gestão por Diretriz do Falcone. Perfeito. Se você pegar o Falcone, eu acho isso fantástico, foi uma grande sacada, entendeu? Legal. Porque você pegar pelo indicador de produtividade econômica, você consegue medir a inovação num contexto muito mais amplo. Tá. E não, né? Então, voltando à pergunta sobre a questão da proposta de valor, eu tenho um ponto com relação aos 3 tipos de dores que eu acredito, né? Opa! Essa é interessante. E aí, inovação entra quando a gente fala de tendências, tá? Primeira dor, né? Quais são os problemas que eu estou resolvendo, mas não resolvo muito bem? Entendeu? Já é uma derivação do modelo original, né? Exatamente. Olha, eu atendo, mas não estou atendendo muito bem. Aí entra UX, Customer Experience, né? E nesse ponto a gente pode voltar lá para o BPM e se trazer para a arquitetura de processo o outside in. Sim, de fora para dentro. Ele entra que nem uma luva, porque o BPM está nessa posição, a gente tem os processos, a gente achar os gaps, a gente consegue identificar quais são essas dores, ou seja, esses pontos, essas lacunas no processo que precisam de melhoria. Normalmente isso é um fator qualitativo. Legal. Normalmente é qualitativo. Né? Agora, eu ainda fico com aquela pulguinha na hora. Olha que eu não faço isso em nenhum programa. Falta mais 2. Opa, vou deixar fluir. Corre lá. Segundo, quais são os problemas que os nossos concorrentes resolvem e nós não resolvemos? Perfeito. Entendeu? E isso é importante, porque isso gera portfólio. Sim. Se eu estou centrado num problema e meu concorrente já está resolvendo outros problemas do meu cliente, já ele está resolvendo o meu problema também. E aí eu vou perder market share. E o último, que eu acho que está muito mais relacionado com tendências, e esse é o que eu amo, e esse que é a minha praia a partir de agora, tudo a gente vem, as duas vêm a gente vem do BPM trabalhando isso, né? Six Sigma, a gente trabalha isso muito legal também, mas o que eu gosto mais é quais são os problemas que o meu cliente nem sabe que ele vai ter. E agora você falou, esse é o ponto. Agora eu vou interromper. O assunto está tão bom, a conversa está tão fluida aqui, que a gente está fazendo um bate-papo mesmo informal. E esse é o ponto, né? Quando se fala que existem a subjetividade humana, né? A subjetividade humana, porque a gente, quando faz um canvas ali, coloca na parede, vamos pegar ali, junta todo mundo, né? Pessoal doido pelo coffee break, vamos aqui pegar vamos aqui pegar aqui esses quadrantes, vamos preencher. Eu acho isso, eu acho aquilo, vou colocando ali os post-its. Será que eu consigo capturar? Só que é o seguinte, a gente não percebe, muitas vezes não percebemos, que a psique humana é muito mais complexa do que o que a gente pensa. Não necessariamente eu estou conseguindo capturar o que é valor. Primeiro que eu estou fazendo na minha perspectiva, né? Então isso já pode trazer aí um conflito. E segundo que às vezes nem eu como consumidor sei o que eu quero. Aí a gente vai dentro da psique humana, né? E essas ferramentas elas talvez tenham uma limitação aí nesse sentido. É bem mais complexo. Márcio, eu gosto de trazer estudo de caso. Você sabe que eu gosto demais de ver o que está acontecendo. Você sabe que eu invisto, né? Porque a gente não perde, a gente investe boa parte do tempo em entender o que está acontecendo, né? Eu vi uma matéria agora que saiu na Wired Magazine, a revista americana que eu sou apaixonado, sou assinante dela desde a década de 80, desde dia 4 de setembro de 98, quando o Google foi fundado, né? Opa. E vi uma matéria muito interessante que falou assim, olha que legal, a China e a Europa está explodindo a venda de carros elétricos, né? Os Estados Unidos não está acompanhando a velocidade do mercado de viés, né? De veículos elétricos. E aí essa matéria vai falar sobre isso. Aí o que ele falou? Poxa, muito interessante. A maioria das pessoas que têm carros elétricos, Tesla ou outros carros, eles têm casas. E na garagem da casa tem lá o seu ponto de abastecimento. O problema é que boa parte das pessoas começaram a comprar os carros elétricos, uma por questão de status, outra por questão ambiental,
né? E foi lá e instalaram um ponto elétrico lá no condomínio do cara, o cara tá super animado, botou lá o Nissanzinho dele elétrico lá, pá. Depois de 3 semanas tinha 3 Nissans elétricos Opa. ali. Ela até me lembrou um caso que aconteceu, não sei se você se lembra do Lada, Sim, russo. aquele carro. Eu tinha Lembro. um primo meu que comprou um Lada, né? E era o preço de um Gol e de um Escort na época, você lembra? Lembro disso, sim, Aí, demais. cara, passou 2 anos e não aguentou aquele carro que é duro para burro, né? Duro, duro, duro. Ó, gente, quem não sabe aí, Lada é um carro russo, Russo. que acho que entrou na época do Itamar, não foi? O Exatamente. Itamar inventou de vender carro russo Tinha aqui. um Lada e tinha um Jeep também, Niva, acho que Niva, era Niva, Niva, os dois vieram Niva, juntos. exatamente. Só para ilustrar o que eu vou continuar dos carros elétricos. Aí ele fez, sabe o que ele fez? Ele pegou e falou assim, cara, eu não aguento mais, esse carro é muito ruim, eu vou vender esse carro. Aí ele colocou o lado em frente à garagem dele e foi dormir. Colocou a placa de vende-se, né? Quando ele chegou no outro dia que ele acordou, tinha mais 2 lados, um do lado do outro, com a placa vende-se. O que está acontecendo com os carros elétricos? Ora, você está vendendo carros elétricos, você tem uma política ambiental forte para apoiar, mas você não tem infraestrutura para poder colocar Acompanhar. esses carros. Isso. E aí é interessante, porque tem carregadores que são mais lentos, tem carregadores que são mais rápidos, existe uma tendência a colocar carregadores em postes de energia, porém o que acontece tem que separar uma vaga específica, senão o cara, o que eles chamam de cara do carbono, né? Que eles chamam o pessoal que tem. Agora, quem tem carro com combustível tem até apelido, né? Os carbonistas, né? Então chega um carbonista lá e, bum, coloca o teu carro na vaga, você consegue abastecer o teu carro, porque tem um carro a combustão lá onde teria que ser um carro elétrico. Então, quando a gente fala de inovação, você tem que olhar, que nem o Steve Jobs falou, você não olha o quadro, você olha as adjacências do quadro, Sim. as bordas do quadro. E aonde estão as oportunidades de inovação? Nas bordas dos carros, dos quadros. Então, o que acontece? Existe uma demanda agora para desenvolvimento de estacionamentos. Todos os estacionamentos normais estão migrando para pontos de abastecimento de energia elétrica com painéis solares. Mercados novos, subjacentes surgindo, né? Está criando novos negócios. Então, quando eu falo de problemas futuros, eu estou dando essa ilustração. Poxa, eu compro um carro, qual o problema que eu vou ter quando eu tiver um carro elétrico? Um deles é o abastecimento. Perfeito. Então, por que eu não monto estacionamentos com... Aqui em Fortaleza mesmo está cheio de espaços aí, Sim. de estacionamentos, que as pessoas estão paradas. Por que não coloca, já começa a trabalhar o futuro e já soluciona um problema que a sociedade de Fortaleza vai ter quando começar a consumir os carros elétricos, ou no Brasil todo, né? Então você já dá um pulo na frente, Márcio, e já se apresenta como líder nesse posicionamento de proposta de valor. Perfeito. Então, isso nenhum empresário quer fazer. Ele não quer ver os cenários. Sim. Né? A gente brinca muito quando a gente tem a nossa certificação de arquitetura, de inovação. A primeira coisa que a gente bate é o quê? O que nós chamamos é a priorização dos cenários. Quais são os cenários que estão relativamente envolvidos com o nosso negócio e que podem, de uma forma ou de outra, quebrar o nosso negócio? Perfeito. Perfeito, fantástico. Eu gosto de falar de disrupção, eu gosto de analisar cenários. E aí, esse é um dos pontos das dores que foi colocado. Né? Bacana. Fantástica essa contribuição, muito boa mesmo. A gente já sabe, então, que a inovação é importante, é um fator importante para as empresas. Empresas tentando sobreviver num mercado muito competitivo e, para isso, tendo que capturar o valor, né, dos clientes. Essa antecipação, através dos cenários que você falou, faz com que a empresa precise ter, dentro da sua organização, a inovação. Né? E aí faz a audiência refletir sobre a sistematização da inovação dentro das organizações. Né? A definição de etapas, rotinas, ferramentas e recursos, desde a concepção da ideia, passando pelo desenvolvimento, até a comercialização dos produtos, convive com a repetibilidade
e as práticas tão presentes nas operações contínuas, o que eu quero dizer com isso? Existem alguns autores, né, que falam da máquina de desempenho. Né? O que é isso? Somos movidos a KPIs, né? Esses KPIs medem a produtividade por tempo, medem a produtividade ali por entregas, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a necessidade de inovar para ser diferente. Mas como casar a inovação e o processo de repetibilidade próprio das operações contínuas? Como eu faço essa simbiose dentro da organização? Como é que essas duas mentalidades, que a princípio são diferentes, elas convivem uma com a outra dentro de uma mesma organização? Estou sendo chato contigo, eu sei que eu estou... Não, eu né? adoro. Você foi muito cirúrgico agora, cara. E esse é um ponto que eu gosto de discutir, Márcio. A gente até já discutiu isso algumas vezes também, em outros bate-papos nossos, né? Aqueles nossos cafés, né? A gente tem que voltar para aqueles cafés, que é muito bom. Vamos voltar. A inovação, ele é processo. Primeira coisa, tá? Se ele não for processo, né? Se ele não for processo, ele não entra dentro da estratégia. Por quê? Porque se ele não for processo, ele vai ser projeto. Ele vai ter começo, meio e fim. E projeto é iniciativas. Então, o que existe muito são iniciativas fantasiadas de programas de inovação. E isso não funciona. Por quê? Porque iniciativas, você faz uma iniciativa lá no Design Thinking, acha dores, acha possibilidades, e vai e cria um produto maravilhoso, uma solução que vai resolver um problema que vai economizar milhões. Aí tem um cara chamado SIC, Sistema Imunológico Corporativo. É pessoas, sistemas, cultura, procedimentos, tudo que não quer mudar, tudo que não quer transformar. Sim. Ele olha para aquela inovação e fala, não, tudo bem, beleza, eu vou te ajudar à medida que eu posso. E aí você recorre ao conhecido Open Innovation. Sim. Que é o quê? Vou colocar os caras lá fora, porque aqui dentro eu não consigo fazer. Trazer de fora. Perfeito. Beleza. Aí você faz aí tem vários hubs aí, nós temos 2 hubs aqui, o BS, tem o Nina, né? Que faz startups, né? Excelência fantástica, né? Mas a empresa continua sendo a mesma. Sim. Você está no topo, você tem startup, você tem um ecossistema trabalhando para você, melhorando os processos, criando novos produtos, mas a empresa continua a mesma, as pessoas continuam a mesma. Por quê? Porque inovação é cultura. E cultura é baseada em 2 situações: empoderamento e protagonismo. Se você não der empoderamento e não der protagonismo, as pessoas não se sentem à vontade para poder trazer algo novo, lançar algo novo. Perfeito. Os processos, por que é processo? Porque você tem que criar um processo, que nós chamamos de sistema de gestão de inovação, e você sabe que eu gosto muito da ISO 56002, Sim. A turma briga comigo, bate em mim, esculhamba, como é que é isso de inovação, isso não sei o que lá, inovação e isso não funciona. Se há um processo, meu amigo, por que não pode ter um padrão? A questão é que você não vai criar um padrão para inovar, mas você pode criar diretrizes, e essas diretrizes dependem muito de como você está olhando o seu planejamento estratégico. Perfeito. Se você olha o seu planejamento estratégico só olhando o indicador de produtividade econômica e depois desdobra tudo no BSC ou no GPD, você escolhe qual que você quer, você não está dando margem para as pessoas pensarem diferente. Sim. Ai, Paulo, mas nós estamos vivendo uma crise danada, nós temos que sobreviver. Eu concordo plenamente com isso. Tá? Você tem que sobreviver, mas a sobrevivência depende de algum sacrifício. Tá? E que sacrifício é esse? A Google, quando lançou, em 99, ela abriu em 98, em 99, um grupo de investimento, o Perks, não sei o que era Perks, eu esqueci o nome do grupo de investimento, que foi o primeiro fundo de investimento que investiu na Google. Eles contrataram o John Doerr, que era da Intel,
que aprendeu o OKR com o Ed Groove, né? Nós estamos falando lá, o OKR vem dos anos 70, né? E as pessoas acham que é coisa de hoje. Sim. Quando ele chegou, tem uma startup dos meninozinhos lá do Vale do Silício, que tem uns 20 pessoas lá, a gente podia experimentar o OKR lá. O que o OKR fez pela Google? O OKR criou uma seguinte condição. Olha, a gente precisa sobreviver, mas nós precisamos crescer. A gente precisa crescer, mas a gente precisa ser diferente. Nós temos Yahoo, tem uma Alta Vista, né? Você lembra do Yahoo, da Alta Vista? Os browsers? Sim, lembro. Os browsers não, os mecanismos de busca, Os de né? busca. Que tinha o Netscape e tal. Sim. E uma das coisas importantes que saíram da Google foi o PageRank, que veio de um OKR de um dos colaboradores. Porque o OKR ele tem a capacidade de desdobrar as metas, né? Do jeito que você faz no BSC, mas ele tem uma coisa muito interessante, Márcio. Eu posso criar os meus OKRs. E no momento que eu crio... gente, o OKR é Objective Result, Key Results. Objetivos e resultados chaves. É uma metodologia que é utilizada para a gente poder fazer uma gestão mais rápida, mais ágil, por quartis, por trimestre. E aí, quando você tem a possibilidade de criar seus objetivos e você gera os resultados que você quer alcançar e você posiciona seus indicadores e suas metas, você está compartilhando uma ideia, Márcio. Opa. O OKR, ele é uma ideação em si, no momento que você tem liberdade para criar. E quando eles perceberam que as pessoas criavam seus OKRs e esses OKRs poderiam ser conectados ao OKR institucional da Google, eles perceberam que ele estava ali, era a mina de ouro para poder migrar para a cultura de inovação. Por quê? Legal. Porque você tem os OKRs que eu estou, o Larry Page, né? O Larry Page eu desdobrei para você, mas você pode criar os seus OKRs. E aí, quando isso acontece, o que você está dando para ele? Você está dando para ele o empoderamento e o protagonismo. Perfeito. E aí isso é importante. Você vê como as coisas elas se casam. Quando se fala em autogerenciamento, empoderamento, se fala das equipes Scrum, que também são autogerenciáveis. Né? E aí tem um detalhe fundamental. Quando você alia o seu OKR pessoal com o OKR da empresa, você está aliando os seus propósitos pessoais com os propósitos da organização. Isso parece ser uma coisa interessante, né? Exato. Esse alinhamento é muito importante porque ele tira você de uma cultura de controle e uma cultura de competência para uma cultura de colaboração e uma cultura de cultivo. De autogerenciamento. Exatamente. Quando você começa a trabalhar OKRs, isso é muito importante, porque eu tenho o meu OKR, né? Eu preciso de gente, eu preciso de um engenheiro de software, eu preciso de um designer, né? Aí aparece uma coisa muito legal, Márcio, na inovação, que poucas pessoas falam, chama-se política de inovação. Sim. A política de inovação é exatamente onde você pode dizer assim, olha, esses são os nossos objetivos de inovação que veio lá do nosso planejamento estratégico, e aí a inovação tem que estar dentro do seu planejamento estratégico, e aí do outro lado, o que você faz? Você fala assim, cara, agora eu vou te dar uma política de inovação, vou te dar um 80-20. 80% do tempo você trabalha normalmente e 20% do tempo você se dedica aos seus OKRs, aos seus objetivos. Só que eu preciso ter sistema, eu preciso ter processo que garanta que essa política e esses OKRs estejam, né, alinhados com os outros processos da organização. Bacana. Olha que contribuição, gente. Paulo acabou de nos revelar aqui que é possível a convivência dos processuais com a mentalidade de inovação dentro de uma mesma organização. E ainda trouxe o OKR, né, como uma das ferramentas, né, que podem levar a essa finalidade. É nesse contexto que a gente inicia a próxima pergunta. Tá? Existe um artigo relativamente novo, né, de fácil acesso na internet, que chama-se Declínio da Política de Inovação no Brasil. Ele foi realizado a partir de dados extraídos da Pintec. Né? Pintec é uma pesquisa industrial bem conhecida, que avalia o grau de inovação nas empresas. Né? E a última pesquisa ela foi do ano de 2017. E ela observou o seguinte:
a redução do ímpeto das empresas brasileiras em apostar em iniciativas voltadas à inovação. Essa constatação, ela surgiu quase que ao mesmo tempo, né, em que outra conclusão foi identificada, que há uma queda contínua do incentivo governamental em inovação das empresas. É nesse contexto, no contexto dessa pergunta, que eu pergunto: qual deve ser o peso do Estado na indução do desenvolvimento econômico das empresas através da inovação? Bom, vamos lá. Existe, essa é uma opinião totalmente minha, tá, Márcio? Ok. Eu acho que nós não desenvolvemos, nós, o governo, não acredita muito no desenvolvimento tecnológico, e sim na aquisição tecnológica. Perfeito. Isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque quando você olha inovação como a aquisição tecnológica, para que eu vou criar créditos e fomentos, por exemplo, para os laboratórios de pesquisa das universidades federais? Perfeito. Você foi tão na mosca nesse seu comentário, eu gostaria só de fazer um adendo, tá? Durante muito tempo, o orçamento das empresas voltados à inovação, ele quase que 100%, não vou chutar aqui 100%, mas na sua maior parte, era voltado para aquisições de insumo, tecnologia, né? Então, você foi na mosca no que você falou. Continue. Vamos analisar. Por exemplo, se eu for hoje num banco, tá? Não vou citar o nome do banco, porque eu não quero também ter repercussões aí. Mas pode ter a conta cancelada, cuidado. Exatamente. E tem amigos também que podem amanhã me perturbar. Se você for falar que está criando uma coisa nova, dificilmente um banco vai te dar crédito, mesmo com garantia real. Opa. Agora, se você falar que está comprando uma máquina de última geração, eles te dão. Porque eles entendem também que isso é a tal da inovação incremental, que eu discuto muito. Perfeito. Sobre inovação incremental. Perfeito. Criar alguma coisa nova é um risco muito grande que um país subdesenvolvido não pode correr. Perfeito. Porque nós não temos capital o conhecido killer application, né? Perfeito. Então a gente não pode correr esse risco. Então o empreendedor, e normalmente a inovação, ela acontece em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, e quem tem laboratório de pesquisa e desenvolvimento não é o microempreendedor que está lá no Sebrae. Perfeito. Porém, aí vale um elogio o programa Sebrae Tech. Porque o programa Sebrae Tech permite, em alguns casos, financiar até 70%, 80% do valor da tecnologia que você está querendo colocar na sua empresa, independente se for inovação incremental, o desenvolvimento de um sistema. Isso Esse é um apoio legal. Eu concordo com você. E faço um acréscimo aqui. O que o Paulo está falando, se eu entendi, né, é que dentro das políticas de crédito deve haver um drive de inovação. Elas devem ser, assim como existem questões ambientais, critérios ambientais que balizam a cessão de financiamento público, de crédito, poderia-se ter também, como política de Estado, um financiamento público em que podemos ter critérios de inovação tecnológica para a concessão do financiamento público. Estou correto, Paulo? Corretíssimo. Eu até avanço mais, desculpe a minha ambição aqui, eu não sou secretário de tecnologia, nem ministro da economia ou da ciência e tecnologia, mas nós tínhamos que ter uma bolsa, não nos moldes da Nasdaq, mas uma bolsa que permitisse que qualquer pessoa pudesse investir em qualquer negócio. Opa, independente do tamanho. Pode ser um microempreendedor, pode ser uma empresa, porque a única forma que nós temos hoje de fomentar é quando alguém vai lá, olha para o Márcio e fala: Márcio, bacana isso aí que você está fazendo aí, eu vou colocar dinheiro, eu vou, só que eu quero acompanhar. Aonde eu acompanho isso? Onde eu acompanho a sua evolução? Porque eu não quero que você pegue meu dinheiro e compre uma C130. Perfeito. Eu quero que você pegue outro problema também.
Empreendedor, gente, tem que sobreviver, tem que pagar as contas, tem que comer, tem que pagar o colégio dos filhos. Nem todo mundo tem 18 anos de idade ou 21 anos, sai da faculdade e vai fazer um aplicativo comendo pizza 3 dias, virando madrugada. A maioria dos empreendedores tem família, são brasileiros, precisam sobreviver. Então, quando a gente quer investir numa empresa, tem que investir no dono também. Tem que ter o recurso para o prolabore dele. E não somente os investidores, quando querem investir, eles querem investir no produto e não querem investir na pessoa. Fantástico. Aí dá 3 meses, o cara está quebrado, sem nenhum tostão, passando necessidade e o produto lá avançando. Pior do que antes, talvez, né? Pior, porque ele não tem capacidade. Então, eu acho que uma bolsa de valor, criar uma bolsa específica onde qualquer um pode colocar, mas também qualquer um pode acompanhar, e aí você cria um cronograma físico-financeiro para isso. Perfeito, perfeito. E o cara vai dando as evidências, olha, eu fiz isso aqui, eu acabei de fazer isso aqui. Um acompanhamento. O acompanhamento, e eu vou colocando dinheiro e vou avisando outras pessoas, ó, existe o contrato, para quem não sabe, existe uma forma, que é o contrato de mútuo, que é uma saída para isso, onde esse contrato de mútuo, você estipula uma data, 2 anos, por exemplo, coloca um juros remunerado, e o investidor pode investir o dinheiro, e depois de 2 anos ele pode decidir se ele quer o dinheiro de volta, se a empresa tiver em condições de pagar, lógico. Ou então ele pode entrar na sociedade da empresa. Existe outra possibilidade também, através de contrato de mútuo, que não é divulgado, Márcio. Então eu queria aproveitar o espaço aqui que você está dando aqui, né? Eu agradeço o espaço para avisar a todos que existe possibilidade de você captar investidor, às vezes é um tio, né? Às vezes é um amigo que quer investir, mas ele não tem instrumentação jurídica para isso. Então, existe uma coisa chamada contrato de mútuo, que você faz, é um contrato de risco, pode dar certo ou não pode dar certo, mas pelo menos as pessoas podem pingar, né? Às vezes você não tem R$1 milhão, mas você pode ter 10 pessoas que investam R$100 mil. Excelente, excelente. Entendeu? Então, a dica que eu dou. E a última, com relação à parte do governo, enquanto a gente olhar as nossas políticas como políticas de governo e não políticas de Estado, esquece, Márcio. Olha aí. A ideia dessa pergunta era realmente olhar para o futuro. E aqui, particularmente, eu tive vários insights, eu vi vários insights aqui, para quem pensa em inovação corporativa nas organizações. Paulo, infelizmente, nós temos tempo também como variável, e nós temos que considerar, além do formato próprio da internet, né, que nos pede realmente para observar as limitações do tempo. Eu queria deixar agora esse espaço livre para você fazer suas considerações finais, falar um pouco sobre a sua experiência, sobre o que você está pensando como pessoa que olha para o futuro, pensa em inovação 24 horas, o que é a XP, o que o Paulo está projetando aí para 2022 e o futuro. Eu vou fazer um merchan aqui, né? Sim. Nós estamos abrindo um espaço que nós chamamos de Working School, que vai ser ali na Dom Luiz, ali nas proximidades da Vigílio Távora. É um espaço onde a gente vai abrir oportunidades para as empresas poderem levar o que nós chamamos os seus hubs, né? Ou criar suas áreas de inovação lá dentro. Às vezes a empresa não tem estrutura para colocar uma área de inovação, então ele pode levar para lá. Primeira mão, hein? Primeira mão, isso aí. Olha aí, hein? Em fevereiro aí nós já estamos inaugurando. Olha então aí, nós vamos ter um espaço chamado Job Space, que é para hubs de inovação. Nós vamos hospedar áreas de inovação das empresas, mas pode não ter área de inovação, a gente constrói juntos lá. Olha aí. Me convida. Capacitação. Me convida que eu vou. Não, eu gosto desse AUE aí. Está convidado. E também nós estamos lançando consecutivamente a nossa plataforma de OKRs, né, para a gente poder trabalhar a parte de gestão estratégica, uma plataforma com Visual Thinking. Ela é uma gestão OKR 360 graus, então você consegue ver os OKRs todos, OKRs compartilhados, OKRs públicos, né? Eu tenho um OKR, eu quero colocar ele público, quem sabe o presidente não olha, não vê, não se agrada. A plataforma é justamente para democratizar, né, o potencial de você utilizar o OKR como ferramenta de inovação.
né? E a dica, Márcio, que eu dou para quem vai inovar é coragem. A gente fez uma pesquisa, né, na Mercedes-Benz, em 2017, quando nós tivemos, 2017, quando a gente fez um projeto lá no sistema Move, 90% dos colaboradores não querem empreender, não querem ser empreendedores, eles querem fazer o processo deles e acabou, pegar o salário no final do mês e morreu Maria Preá. Olha aí. Então 10% são empreendedores natos. Querem inovar, querem dar dicas, querem ajudar, tem o sentimento de dono. Então não adianta, o nosso velho amigo Furlan, né, tinha uma frase, sim, Davi Furlan, né, você sabe que a gente é da old school, da BBMP, né, Márcio? Não, agora você me lascou. Ele falava uma coisa muito legal e é o conselho que eu dou para todo mundo. Não dá para desentortar galho. Você tem que plantar novas sementes. Olha aí. Bom, com essa aí a gente encerra o programa de hoje. Grande Paulo Carvalho, quero agradecer demais a participação. Foi um bate-papo leve, descontraído, falamos sobre inovação corporativa, sobre diversos aspectos, prismas, né? Eu aprendi bastante, né? Queremos agradecer a Trends, o espaço, né, para trazer esse tema. Eu, particularmente, agradeço demais o convite por conduzir essa conversa. A Trends agradece a sua audiência e você que ficou até aqui, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Forte abraço! Tem um Lada lá, viu, na frente lá de casa. Até a próxima! Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atenção, esse comercial é para você que já completou 4 meses da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Não esqueça a dose de reforço. Consulte o site vacinejá.sms.fortaleza.ce.gov.br e veja onde poderá tomar sua terceira dose. Continue se cuidando e cuidando de todos. Use máscara e higienize sempre as mãos, evite a aglomeração e tome todas as doses da vacina. Não é hora de vacilar, é hora de vacinar. Prefeitura de Fortaleza. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.